Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Digno é o Cordeiro para sempre, irmãos. Que privilégio a uma só voz exaltar esse tão maravilhoso Senhor, que entregou a si mesmo por nossa causa naquela cruz. Digno é o Cordeiro. Faltam-nos palavras para exaltar esse tão maravilhoso Senhor, que nos amou em grau infinito e se rendeu completamente por nós naquela cruz. Ele não privou nada, ele não segurou nada para ele mesmo, ele se entregou totalmente por cada um de nós, por todos nós lá. Então nós estamos reunidos em torno desse Cordeiro maravilhoso, desse Senhor tão precioso, que de modo profundo nos amou, nos ama e sempre manifestará esse tão maravilhoso e sublime amor por cada um de nós. Na eternidade, teremos o privilégio de para sempre olhar para esse bendito e glorioso Senhor e adorá-lo, contemplar a sua beleza, a sua excelsitude, a sua sublimidade, pois Ele é maravilhoso. Como nós cantamos, Ele é lindo. Ele é maravilhosamente lindo. Esse é o nosso Senhor, esse é o teu Senhor maravilhoso. Vamos orar, queridos irmãos. Nosso maravilhoso Pai, como nós somos felizes por participarmos da sua família. Nós sabemos que isso foi possível exatamente por o bendito Cordeiro, teu Filho amado, veio a este mundo para nos resgatar de nós mesmos, nos tirar das trevas, das garras do inimigo, nos trazer para ti mesmo. Ó bondoso Pai, que obra maravilhosa teu Filho realizaste por nós. Nós bendizemos o teu nome. Agora, bondoso Pai, quando nós nos reunimos aqui nesta noite, nós queremos reconhecer a nossa completa insuficiência, incapacidade para falar e como para ouvir. Tu nos tens dado este livro de Judas para estudar. Abre esse livro para nós, ó bondoso Pai. Abra ele, porque o Senhor deseja falar ao nosso coração. Tu sabes o quão limitados nós somos, mas ache caminho em nós, que o Teu Espírito Santo possa passear livremente em nós, entre nós, trazer à luz a Tua palavra. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, nos humilhamos diante de Ti, colocamos a nossa boca no pó, dizendo, nós precisamos de Ti, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, então, tome conta dos nossos corações, continue a nos falar, ajuda-nos a entender o Teu coração, o Teu conselho, que está revelado nesta carta, nestas verdades aqui colocadas. No nome do Teu Filho amado nós oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, pela graça do Senhor nós temos colocado alguns pensamentos a respeito dessa epístola, escrita por Judas, e temos já tocado algumas verdades que são cruciais e bastante significativas para nós. Rapidamente dizendo, nós havíamos dito aos irmãos que Judas tinha, primeiramente, o intento de escrever essa carta para compartilhar com eles, aqueles irmãos, a respeito da comum salvação. Palavras de edificação, palavras de encorajamento, até palavras de exortações àqueles santos. Mas, de um modo que nós aqui já observamos, ele foi tocado pelo Espírito Santo e impulsionado até por uma obrigatoriedade que veio ao seu íntimo, ele muda completamente o tom daquilo que ele queria tratar com aqueles irmãos. Pois ele percebeu no ar, na revelação do Espírito, que algo estranho estava já acontecendo no meio daqueles irmãos. Então ele convoca aqueles irmãos a agonizarem, a batalharem de modo diligente pela fé, que nada mais é do que um conjunto de verdade, um conjunto de doutrina que revela-nos a Cristo e toda a sua obra. Que eles estivessem firmados única e tão exclusivamente neste fato,
nesta verdade que era a imutabilidade da vontade revelada de Deus para eles. E que uma vez eles estivessem firmados e batalhando por este fato, eles estariam totalmente seguros para enfrentar aquele vento maligno que estava no meio deles já. Porque ele identificou que certos indivíduos haviam se introduzido no meio daqueles irmãos daquela assembleia. E eles, com uma fala mansa, com uma fala muito delicada, começaram a introduzir pensamentos malignos. Eles falaram muito da graça, falaram e pregaram da graça de uma maneira que talvez nunca eles tinham ouvido. Mas aquela perniciosa maneira de falar, eles estavam trazendo libertinagem, uma compreensão completamente errônea daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito da graça, como nós já falamos anteriormente. Que maravilhosa graça nós temos à nossa disposição. Mas estes libertinos queriam transformar a graça de Deus em luxúria, um antinomianismo, onde eles diziam o seguinte: olha, a graça é tão maravilhosa, tão suficiente, que não importa a maneira, o modo de vida que vocês possam ter, vocês já estão plenamente justificados. Então vocês podem entregarem os seus corpos para a luxúria, porque vocês não serão cobrados disso. Este era um pensamento maligno que esses falsos mestres estavam introduzindo no meio daqueles irmãos. Então, o caráter maligno daqueles falsos mestres era duplo. O primeiro, isso que nós falamos, eles pregavam uma luxúria desenfreada, porque a graça suportaria tudo isso, não haveria nenhum tipo de punição se eles vivessem dessa forma. E o segundo aspecto maligno é que eles se levantaram contra a soberania do Senhor Jesus Cristo. Eles negavam a autoridade de Cristo Jesus. Então esse caráter mau era duplo. Era uma libertinagem, uma luxúria desenfreada e um levante contra a autoridade de Cristo. Então Judas rapidamente pelo Espírito identificou esse problema. E como nós vimos, paralelamente a isto, Pedro também, ele estava na sua epístola, em especial a sua segunda epístola, atento a estas realidades que aconteciam no meio do povo de Deus naquela ocasião. Possivelmente, dentro daquele contexto da invasão de Roma, pelo general Tito, para destruir Jerusalém. Talvez um pouco antes, um pouco depois, nós não temos uma informação clara sobre isso. Mas era um momento de muita pressão e tensão que os irmãos viviam. E neste turbilhão de situações, esses falsos mestres, então, achavam um caminho nas assembleias, eram pregadores itinerantes, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, anticristos, que entravam nas assembleias com o fim de destruí-las. E aqui nesse caso, Judas identificou e trouxe essa palavra. Então ele está dizendo àquela assembleia: olha, eu quero que vocês se lembrem de um fato que vocês já têm ciência. Aí, como nós falamos, ele levantou aqueles 3 exemplos, a primeira tríade. Ele falou: vocês se lembram de Israel? Um povo que estava cativo lá no Egito, e que todos passaram pela nuvem, todos foram batizados em Moisés quando passaram pelo Mar Vermelho, todos foram guiados pela nuvem, todos beberam de uma pedra espiritual que era Cristo, todos, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Aí nós lemos 1 Coríntios capítulo 10 e vimos quando Paulo se lembra daquele acontecimento para nos alertar. Isto é para lição nossa, isto é para que nós aprendamos algo, isso é para que nós entendamos que aquilo que aconteceu lá pode acontecer conosco. Aquele povo entregou-se à imoralidade, entregou-se à idolatria e entrou num caminho de rebelião. E Deus destruiu aqueles incrédulos. Então ele levanta esse primeiro exemplo. Depois ele levanta um outro exemplo como um testemunho claro para aquelas assembleias. Olha, vocês se lembram dos anjos? Os anjos que não guardaram ali o seu principado. Anjos que desceram em rebeldia contra a vontade de Deus e possuíram as filhas de Deus, os filhos dos homens. E dali surgiu uma raça dos gigantes.
E eles foram então lançados em algemas eternas, no Tártaro, no inferno, donde somente sairão de lá para experimentar a definição do seu julgamento e serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre. Então Judas levanta esse testemunho para mostrar da seriedade que é entrar por um caminho de luxúria e um caminho de rebelião à autoridade. Tanto Israel como os anjos tiveram esse mesmo procedimento. Aí ele invoca uma terceira testemunha, que é Sodoma e Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas. Como Sodoma e Gomorra. Fala assim, eles, na realidade, buscaram uma outra carne, uma outra realidade. Ali mostra exatamente a condição da putrefação da moral daquelas cidades, onde Deus só pôde resolver o assunto quando veio fogo e enxofre do alto. E aquelas cidades receberam a condenação eterna de Deus. Fala assim, vocês estão vendo isto? Isto é rebelião. É isto que os falsos mestres estão introduzindo, trazendo no meio do seio da igreja, no meio de vocês. Eles são sonhadores alucinados. Eles dizem que receberam revelação de Deus especial. Mas eles são, na realidade, dirigidos pelos seus instintos naturais, como brutos irracionais. Nós não lemos essa parte, mas é exatamente isso que acontece. Aí ele faz aquele exemplo de Miguel disputando o corpo de Moisés com o diabo. Nós falamos isso pela parte da manhã. Então esse é um contexto que nós nos encontramos aqui em Judas. E nós precisamos do socorro do Senhor, porque é uma carta tremendamente forte e exortativa. E se o Espírito Santo está permitindo que nós estudemos essa carta, porque é importante, nesse tempo do fim, nós precisamos discernir esse batalhar pela fé, esse conjunto de verdade no singular, que é a palavra de Deus, o verbo. É exatamente a única maneira de nós sermos protegidos no tempo do fim. Não haverá esperança para nós, para a igreja, se nós não estivermos fortalecidos, fincados na palavra de Deus. Por isso temos encorajado os irmãos, irmãs também, mas que se fortaleçam na palavra de Deus. Nós temos falado que a igreja nesse tempo do fim clama por homens espirituais, clama por jovens espirituais, que amem a palavra, que tenham uma vida de oração, que tenham uma vida de comunhão entre os santos, porque senão nós vamos sucumbir, irmãos e irmãs. Nós estamos vendo a cristandade de um modo geral completamente como um trem descarrilhado, entrando por um abismo, ouvindo falsos mestres, falsas doutrinas, num descarrilhamento que é inimaginável por nós. Então é uma palavra de alerta para esse tempo do fim. Se o Senhor trouxe este assunto para nós, é porque Ele quer falar conosco esse assunto. Eu sei que não é fácil só exortar, mas é o que nós estamos sendo aqui, parte dessa exortação. O Senhor está falando para nós. Nós devemos estar atentos. Cabe a nós focarmos a nossa atenção, o nosso coração na verdade, na palavra de Deus, inerrante, imutável, inegociável. Eu teve uma revelação, o Senhor me falou, mas espera lá, vamos conferir aqui com essa palavra aqui. Tudo que não passar pelo crivo da palavra de Deus, devemos jogar na lata de lixo. A maioria dos seminários chamados evangélicos hoje, são todos eles liberais. Eles não creem mais na palavra de Deus, eles entendem que aqui há a palavra de Deus, mas a Bíblia simplesmente contém parte da palavra de Deus e parte de história, parte de revelações humanas, ou seja, é uma confusão demoníaca. A maioria de seminários pregam isso hoje. Raramente nós encontraremos seminários com seriedade, que pegam a palavra e realmente diz aqui está a inerrância da vontade de Deus revelada. Irmão, nós estamos vivendo num caos. É que os nossos olhos estão fechados ainda. Então nós precisamos voltar para a palavra, precisamos do discernimento do Espírito e precisamos do governo do Espírito Santo, para que nós enxerguemos como o Senhor enxerga esse tempo do fim. Quando Judas então invocou
estes primeiros 3 testemunhos, né? Israel, os anjos e também o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele está falando assim, olha para essa situação aí, vocês podem passar por ela. Então nós devemos colocar a boca no pó e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Devemos identificar estes que chegam até nós. Eu vou contar 2 exemplos para vocês que aconteceu no nosso meio, em Londrina. Esses 2 exemplos é apenas para identificar situações que podem ocorrer. Não estão dentro desse nível que nós estamos analisando. Porém, são fatos que necessitam ser identificados. Alguns anos atrás, o irmão, um querido irmão, vamos assim colocar, aproximou-se e começou a andar conosco. E ele, depois de certo tempo, começou a fazer algumas perguntas para as ovelhinhas. E a pergunta era a seguinte, você foi batizado em nome de quem? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, mas o batismo tem que ser feito em nome de Jesus. E pegava Atos dos Apóstolos e pum. E perguntava para um, perguntava para outro. Depois começou a dar alguma literatura. E observamos aquilo. Opa, precisamos ver o que está acontecendo aqui. Fizemos algumas perguntas aos irmãos. Detectamos, aquele irmão era unicista. Unicista, ou seja, ele não cria na Trindade divina. Ele era uma espécie de modalismo, quando a gente usa alguma expressão técnica. É o seguinte, Deus se revela em modo Pai, em modo Filho e em modo Espírito. E não, ele subsiste como nós cremos. Subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus. Ninguém é maior que o outro. Não é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. É Pai, Filho e Espírito Santo. Numa mesma esfera de realidade. E então, falei, opa, tem coisa aí. Chamei um outro irmão, vamos na casa desse irmão. Vamos lá, conversar com ele. Irmão, detectamos algo. O irmão é unicista. Aí buscamos mostrar na palavra de Deus sobre a revelação das verdades, mostrando a triunidade de Deus. Ele falou assim, não creio nisso. Ele chegou a dizer que a Trindade era algo maligno. Olha só, no meio dos santos. Aí ele pega as ovelhinhas, vamos colocar, que estão começando, que tem pouco discernimento, e ganha. Um falso mestre disfarçado no nosso meio, trazendo a sua mentira. Uma outra situação, apenas para relato para os irmãos. Num compartilhar mais aberto, isso no caso foi uma irmã, ela pegou a epístola de Pedro, quando diz lá que nós somos coparticipantes da natureza divina. Ela numa oração falou assim, obrigado Senhor, porque todos nós somos divinos agora. Falei, opa! Aí, irmã, olha, tem aspectos dos atributos de Deus que são compartilhados e tem aspectos da sua personalidade e divindade que jamais serão compartilhados conosco. Ele não compartilha sua divindade, e sim a sua santidade. Esse é o atributo que chega a nós, mas sua divindade nunca. Nós nunca seremos divinos. Nós seremos sempre filhos de Deus, com a sua natureza que promove a Cristo. Nós seremos sempre um refletor de Cristo. Chamamos a irmã, depois conversamos, enfim. E graças ao Senhor, nesse caso, ela ouviu. Mas ela estava enganada porque ouviu, e há muitas, principalmente as tidas neopentecostais, que são, não todas, muitas são unicistas e têm esse pensamento de que nós, filho de Deus, Deusinho é. Ou seja, nós nos tornaríamos divinos a partir do novo nascimento. Que coisa impressionante. Mas está no meio da Assembleia. Então nós devemos estar atentos. São falsos ensinos que sorrateiramente chegam até nós, às vezes numa conversa. Estão sentados aí, um pli. Então, o que precisamos ter? Discernimento no Espírito. Estar atento. Aqueles irmãos, que pode ser qualquer um de nós, que pela graça tem se alimentado da palavra, tem tido essa realidade de dependência do Espírito,
vai ser um instrumento de Deus para corrigir aquela situação, para estancar aquela questão. E isso é que acontece. Agora, muito mais quando chegam esses mestres com cara de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. É o caso que Judas está levantando aqui. E nós temos isso aqui à nossa volta. A outra tríade que Judas vai apresentar para nós, que é os outros 3 exemplos que nós vamos ler, não sei se vamos entrar nesses exemplos hoje, eu quero tratar de um outro aspecto com vocês, mas ele vai mostrar o caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Corá. Uma outra tríade, ele vai chamar mais 3 exemplos aqui para mostrar o fim de todos aqueles que tomam esse caminho. E estas características eram aqui as que evidenciavam aqueles falsos mestres. Então eu vou deixar a leitura pronta aqui e vamos por um caminho. Judas, vamos ler a partir do versículo 10, nós já vimos até o 9, vamos do 10 em diante, até o versículo 13. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Que palavra de exortação! Então nós temos 2 tríades levantadas aqui como testemunho que Judas recebeu do Espírito para falar para aqueles irmãos. A primeira já falamos bastante. Essa segunda aqui envolve Caim, Balaão e Corá. E depois, na sequência, vocês vão verificar que há 5 metáforas ou 5 símiles que Judas vai usar para descrever esses mestres. Como nós acabamos de ler aqui, eles são rochas submersas, não é isso? São ventos que anunciam chuva, mas são ventos mentirosos. Eles são árvores em plena estação de frutos, mas não têm frutos, são desprovidas de frutos. Não é isso que nós estamos lendo aqui? Eles são ondas bravias do mar que espumam sujidade. E eles são estrelas errantes. Ele usa esses 5 símiles ou 5 exemplos aqui para mostrar a qualificação daqueles mestres. Então, Judas não economizou palavras duras para aqueles falsos mestres. Uma coisa é nós identificarmos os falsos mestres e sermos firmes com eles. Aqui no coração de Judas não havia ódio contra aqueles falsos mestres, não havia nenhum sentimento de raiva, de querer esfaqueá-los, mas aqui havia um homem firme, justo, que amava o Senhor, e até aqueles falsos mestres, mas ele tinha que olhar no olho deles e dizer isto. Então ele não confrontava aqueles falsos mestres com um coração odiento, ele não estava afrontando uma autoridade, ele estava afrontando um falso mestre, um que ambicionava ser aquilo que ele não era em realidade. Então não havia no coração dele nenhum tipo de sentimento. Então este é um quadro que ainda nos mostra a força do texto, onde Judas está alertando aqueles irmãos, e nós estamos sendo alertados. Porque o que aconteceu nesse contexto histórico é o que nós estamos experimentando. A grande apostasia. Então tem aí a formação do pecado, a instituição dele, depois tem o afastamento do Senhor, que é a apostasia, e tem o julgamento divino, conforme nós estamos vendo aqui em Judas. Mas o ponto que eu gostaria de, se assim o Senhor nos ajudar, verificar hoje, no versículo 10 que nós acabamos de ler, mostra-nos que estes falsos mestres falavam de tudo aquilo que não entendiam e difamavam.
Tudo que não compreendiam, tudo aqueles que eles compreendiam por instinto natural, eles agiam como brutos sem razão, e nessas coisas eles se corrompiam. Não havia uma gota de verdade neles. Não havia uma grama de verdade neles. E como há pouco eu disse no começo, a única maneira de nós nos protegermos, a única maneira da igreja estar protegida de todos esses ataques insidiosos dos inimigos, ela está afirmada na verdade, na palavra. Na palavra. Veja para o que a igreja foi chamada. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. Quando Paulo escreve essa epístola, ele diz assim nesse versículo: para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É isto que a igreja é, coluna e baluarte da verdade. Ela tanto é a que sustenta a verdade, como é aquela que proclama a verdade. A palavra coluna aparece aqui e ela tem um significado bastante significativo. Esta coluna, normalmente, era uma coluna erigida nas praças públicas das cidades. E ali naquela coluna eram afixados aqueles avisos mais importantes, mais relevantes para toda aquela sociedade. Porque, como daqui a pouco vamos ver, as praças públicas eram muito significativas naquele contexto primitivo, porque é ali que acontecia todo o movimento da cidade. Uma coluna era erigida ali, então você queria fixar uma notícia de grande relevância e importância, você poderia fixar lá, porque ali era o centro, era o núcleo onde se comunicava tudo aquilo que se desejava. E Paulo então aproveita essa situação para mostrar a igreja é a coluna e é o baluarte da verdade. Esse é o ponto. O Senhor Jesus diz, apenas acompanhe, né, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, como é que diz lá? Se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja a verdade e Cristo unidos. Verdade e palavra unidas. Este é o ponto. Nós somos da verdade. Agora nós vamos verificar alguns aspectos interessantes que nos mostram, na perspectiva de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o que está acontecendo, o que aconteceu com a verdade. Primeiro texto, Isaías 58, eu disse 58, é 59, Isaías 59, versos 14 e 15. Lembre-se, Isaías, o profeta maior, profeta do Reino do Sul, profetizando aqueles israelitas tão rebeldes, tão voltados para si mesmos. Então vejam aqui o que ele tem a escrever àquele povo. 14 e 15, Isaías 59. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Guarde bem esse texto. Em especial o que está escrito aqui, ó. A verdade, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. Vamos pegar outro texto, a gente já volta aqui. Jeremias, texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 1 em diante. Jeremias 5, de 1 a 3. Presta atenção. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém
Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas as duas passagens têm algo que são correlatas. Buscai pelas praças, se achais alguém, se algum homem que pratica a justiça ou busque a verdade. Interessante, 2 vezes nós vimos aqui, em Isaías, a palavra praças. Por que praças? É muito significativo nós conhecemos o contexto histórico. Porque naquela ocasião, depois nós vamos ver no Novo Testamento também, as praças eram lugares onde se discutiam todos os assuntos relevantes daquelas cidades. Os julgamentos que deveriam acontecer eram feitos nas praças, porque ali era o núcleo da verdade. Ali era o núcleo onde os direitos, onde os valores de uma cidade eram discutidos. Os assuntos eram discutidos nas praças. E quando o profeta mostra-nos aqui que a verdade já estava tropeçando nas praças, significava que aquele núcleo detentor de toda a realidade que envolvia aquele povoado estava contaminado de tal forma que não já havia mais esperança. Tanto Isaías como Jeremias falam isto. Quando nós formos verificar o texto do Novo Testamento, nós vamos pegar, na mesma realidade, vamos ver a palavra praça, e ali vocês, no original é agora. Pensa na palavra agora e bota um acento no A, agora. Era exatamente onde, eu falei da coluna, era no ágora, no mercado público, onde você discutia os assuntos mais relevantes da cidade. Nós vamos ver para onde Paulo foi levado para ser julgado, para um ágora, para uma praça. Agora, quando você olha para o centro, para o núcleo daquela praça, e a verdade já está tropeçando, significa que o núcleo está podre, significa que toda aquela cidade ela já está entregue à mentira. Isso é muito significativo para nós. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou tocando nesse assunto. Lembre-se, aqueles falsos mestres não tinham mais uma gota de verdade. Agora, deixa eu levantar uma questão para vocês. Estas questões, elas não acontecem do dia ou da noite para o dia. Isso é um processo. Isso é um processo. Isso acontece num processo. E nós vamos verificar que há uma ação maligna do espírito do anticristo já atuando. Desde a era primitiva. Vocês se lembram, depois nós vamos citar o texto como me referi no primeiro partilhar do sábado de manhã. 2 Tessalonicenses 2,7, o mistério da iniquidade já opera. Ali está o espírito do anticristo. E vamos verificar onde ele opera. O que o anticristo está fazendo nesse tempo do fim? Preparando uma geração para a vinda dele. O que Satanás está preparando? Preparando exatamente esta geração para que receba o anticristo. Esse é o ponto. Então, quando nós lemos essa passagem aqui de Isaías 59, 14 e 15, ela precisa nos chamar a atenção. Estas praças tinham estas finalidades: de reter o direito, de reter a verdade, de proclamar a retidão, de se proclamar toda a justiça. Mas quando o núcleo é atingido, nós entramos num grande problema. E hoje a nossa sociedade está desta forma. A verdade anda tropeçando pelas praças. Irmãos e irmãs, observem as leis, não só do nosso país, as leis do mundo inteiro, aprovando coisas que, na realidade, são leis que estão banindo Deus da sociedade. Nós não queremos mais o governo de Deus. Aqui, quem dita as normas somos nós.
Aqui nós vamos estabelecer o que? A lei que você pode abortar sim. É direito seu. O corpo é seu, você pode fazer o que quiser. Aqui nós vamos estabelecer uma lei, como agora recentemente eu estava no Chile, uma lei federal da instituição da ideologia de gênero para todas as escolas públicas. No Brasil isso está avançando, e graças a Deus que aqui é uma lei municipal. Em Londrina já tentaram passar por 2 vezes, e pela misericórdia do Senhor não passou. Não preciso falar sobre esse assunto, que vocês sabem talvez melhor do que eu. O que implica nessa malignidade. Isso significa que a verdade está tropeçando nas praças. Não há mais absoluto, há relativismo. Cristianismo não tem a verdade absoluta, tem uma parte da verdade, assim como o budismo, assim como o shintoísmo, assim como os outros ismos, tem uma parte da verdade. É o relativismo tomando conta de todas da sociedade. E estes falsos mestres levam para isto. Esse é o caminho. Então a verdade tem, sim, tropeçado nas praças. O direito já não está mais sendo divulgado. Não há mais justiça. E o Senhor viu isso e desaprovou. Isso no meio do seu povo. Como Jeremias também mostrou lá para nós. Agora vejamos alguns textos do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Vamos pegar aqui Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, verso 18. Depois, nesse mesmo capítulo, versículo 25. Então, Romanos 1, 18, o primeiro. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Veja como o alvo do inimigo é a verdade. É a verdade. Isso já desde do Éden nós podemos localizar isto. Satanás questionou a palavra de Deus, questionou que Deus estava falando a verdade. Esse é o caminho dele. Ele quer nos levar para o seu território, o território da mentira. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja que, anteriormente, fala-nos que eles tinham se entregado à imundícia pelas concupiscências do seu próprio corpo, luxúria e rebelião contra a verdade, contra a autoridade. Sempre estão juntos. Então percebe aqui que é um ataque frontal à verdade. E nós lemos aqui que a igreja precisa ser a coluna e o baluarte da verdade. A única maneira de nós estarmos, vamos dizer, numa defesa clara, realmente que tenha significado, é estarmos firmados na verdade da palavra de Deus. Para isso nós precisamos nos alimentar dela. Vamos pegar um outro texto. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Paulo, na sua última carta, antes de ser martirizado, ele escreve estas palavras aqui, 2 Timóteo, no capítulo 2, 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Veja só. Estes tornavam-se esses mestres, dizendo coisas que eram mentirosas. Paulo está exortando aqueles irmãos, no caso em Éfeso. Estes se desviaram da verdade. Veja que eles estavam no caminho da verdade, mas se desviaram. Isso é apostasia. Aí a mentira, Paulo declarou qual era. Eles estavam asseverando que a ressurreição já tinha se realizado. Eles estavam pervertendo a fé de alguns. Já estavam pervertendo. Então vejam como que é fácil iludir as ovelhas. Quando nós não temos preparo, nós somos presas. Então, estamos tocando nesses assuntos aqui para verificar o quão importante é. Nesse mesmo livro, 2 Timóteo, capítulo 3,
Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos. Olha a resistência da verdade. Novamente temos a verdade em foco aqui. Temos a verdade em foco. O que nos protege é a verdade. A verdade é e está na palavra de Deus. A verdade é Cristo. Então, quando nós estamos tratando desse assunto aqui, é para que vejamos a relevância deste assunto. Capítulo 4, versículo 4 desse mesmo livro. Vale a pena o versículo 3 também, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só, vão se cercar de mestres que falam aquilo que desejam ouvir. Vamos fazer aqui então, vamos nos reunir e vamos buscar aquilo que o povo mais deseja. A opinião da igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que é a opinião do povo. Meu Deus, que tempo nós estamos vivendo. Isso está acontecendo à nossa volta, irmãos e irmãs. Paulo então está corrigindo aqueles irmãos que eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quando nós estivermos estudando sobre Balaão, um dos homens mais perversos do Velho Testamento, e Deus falou através de Balaão, tem profecias incríveis de Balaão registradas lá, mas ele por 5 vezes recebeu de Balaque uma propina. E depois nós vamos verificar que ele, que instruiu, aconselhou as filhas dos moabitas a se insinuarem para os filhos israelitas e corrompeu. Este é o erro de Balaão. E que envolve também o prêmio da injustiça, que envolve também essa gana, essa sede por dinheiro. É exatamente essa doutrina maligna da prosperidade do tempo do fim. Isto é a doutrina de Balaão. Porque nós temos em Pedro falando-nos do caminho de Balaão, em Judas fala-nos do erro de Balaão, em Apocalipse 2,14 fala-nos da doutrina de Balaão, que está aí à nossa volta. Amam o prêmio da injustiça, querem ver o tilintar do ouro. Estão aí, não estão? Falsos mestres, aproveitando-se. Esta é a realidade. Outro texto, Tito capítulo 1, versículo 14, na sequência depois de 2 Timóteo. Tito 1, 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade. Estou lendo o 2, é 1, 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Vejam que é possível uma pessoa se desviar da verdade. E a única segurança que nós temos é ficarmos fincados na palavra de Deus. Satanás vai fazer de tudo para nos roubar da palavra, para nos roubar da centralidade da sua palavra que nos revela todo o seu conselho. Então nós precisamos do discernimento do Espírito Santo em nós para termos a revelação da palavra que nos aponta para a gloriosa pessoa de Cristo e toda a sua obra. Então veja que o Novo Testamento está pleno desses textos. Vamos pegar mais um, 2 Pedro 2, verso 2. 2 Pedro 2, verso 2. Olha o que a palavra tem a nos mostrar aqui. Lembre-se que essas cartas, eu vou usar uma expressão pessoal aqui, ela tem a sua medida. Essa carta quase que é um espelho de Judas em alguns aspectos aqui. Tá? Capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqueles falsos mestres que Judas se refere, eles estavam exatamente pregando uma graça
que era, na realidade, um consentimento ao pecado, era uma validação, uma autorização para o pecado, mas era uma graça que não era divina, era uma graça que eles inventaram. Eles transformaram a graça de Deus em liberdade, em libertinagem. A graça sim nos liberta, mas eles entraram por um caminho terrível. E quando eles dão ouvidos, como nós vimos aqui na fala de Pedro, quando estes seguem as práticas libertinas daqueles, o caminho da verdade foi infamado. Que coisa impressionante, irmãos. Se nós estamos estudando isto, irmãos, é porque o Senhor está nos preparando. Ele está nos alertando. Assim como Judas estava alertando aqueles irmãos, nós estamos sendo alertados hoje pela palavra. Então eles eram, como a palavra de Deus lá, eles eram movidos por instintos naturais e como brutos e irracionais. Então eles agiam daquela forma. Não havia uma gota de verdade, absolutamente nada. E se a Assembleia não estiver protegida, ela se torna presa fácil destes falsos mestres. Então o Senhor precisa nos ajudar nesse sentido. Então, como há pouco estava dizendo, praças têm este sentido no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Já vamos pegar um texto para mostrar para vocês aqui, mas queria ler um do Velho Testamento ainda, que é Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Oséias, que foi contemporâneo de Isaías, mas ele foi um profeta que pregou para a tribo do norte. Também estava clamando àqueles em relação a essa mesma realidade que nós estamos vendo aqui agora. Diz assim, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha só, a falta da verdade. A falta da verdade. Agora, aquele texto que eu falei para vocês, para associarmos uma situação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vocês se lembram que Paulo havia ido para Filipos para pregar o Evangelho. E ele, chegando lá, ele teve aquela experiência com aquela jovem adivinhadora. E ele expulsou aquele espírito de adivinhação, aquele espírito maligno da jovem. E isto custou a sua prisão. Então, Atos capítulo 16, versículo 19, diz assim, 19 e 20. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens judeus perturbam a nossa cidade. Onde eles foram levados? Na praça. Aí é o ágora. Isso você consegue ver lá. A praça, esse ágora, era o local onde o centro das discussões dos direitos, dos valores da verdade, eram colocados ali, discutidos ali. Então Paulo e Silas foram levados para lá. Mas a verdade anda tropeçando nas praças. Irmão, nós vivemos num reino de mentira. Um reino de mentira. Permitam-me aqui ler algo para vocês. Isso aqui eu tirei da internet. Pode botar no Google, vocês vão ter isso aqui. O título é Pós-Verdade. Pós-Verdade. Isso foi escrito em função das eleições do ano de 2016, não do nosso país, mas nos Estados Unidos. Mas é
uma situação que é ampla e nós podemos entender. Pós-verdade, isso está lá no diário. Pós-verdade, eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. A pós-verdade definiu 2016. Isto porque, atualmente, os fatos importam menos do que aquilo em que as pessoas escolhem acreditar. Ou seja, são tempos em que a verdade foi substituída pela opinião. O dicionário britânico é uma das referências mais importantes do mundo para a catalogação de novas palavras e expressões. Segundo a entidade, o termo é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos às emoções e às crenças pessoais. O que diz João 8,44? Vocês se lembram? Quem é o pai da mentira? Vocês são filhos do diabo. Satanás é aquele que mente desde o princípio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás está conseguindo transformar verdade em mentira. Esta é a realidade do nosso tempo hoje. E vivemos na pós-verdade, não é nem pós-modernidade mais. Pós-verdade deixou de ser um termo periférico para se tornar central no comentário político. Agora frequentemente usado por grandes publicações, sem a necessidade de esclarecimento ou definição em suas manchetes, justifica a entidade. O uso da palavra pela imprensa mundial em 2016 cresceu 2000% em relação ao ano anterior, principalmente na cobertura de fatos políticos. Ou seja, o povo não quer a verdade. E o povo não quer falar a verdade. Nós estamos vivendo esta geração da pós-verdade. Não existe mais o absoluto. Não existe mais sim, sim e não, não. Existe o que eu acho verdade, o que eu não acho verdade. A verdade pode ser algo para mim e pode ser algo diferente para você. É a síntese, nem tanto A, nem tanto C. Vamos pelo B. Vamos fazer um pouco da tua verdade, um pouco da minha verdade, vamos criar uma síntese. Este é o tempo que nós vivemos. E nós, como povo de Deus, devemos estar preparados para enfrentar isto, com discernimento espiritual. Esses falsos mestres, eles iludem o povo de Deus. Iludem de maneira muito sutil, usando termos incríveis, mas nós devemos entender que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Satanás está fazendo o que nesse tempo do fim? O que ele mais quer? Ter um povo à sua imagem e semelhança. Querem ver isso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Exatamente aqui está a configuração daquilo que Satanás mais busca na humanidade. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui está. Agora, a pergunta que já fiz anteriormente: esse tipo de caráter, esse tipo de expressão não acontece de um dia para o outro. O homem sempre foi mau por natureza desde a história do passado. Mas aqui nós estamos recebendo pela orientação do Espírito, pelo apóstolo Paulo, que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos, difíceis. E fala-nos de uma sociedade embrutecida, amante de si mesma,
essa palavra egoísta que parece aqui é amante de si mesmo, onde nós fazemos do nosso umbigo o centro de todas as coisas. É assim. Então esta é a realidade na qual nós estamos inseridos. Agora, como eu falei, isso tudo é um processo. Eu vou mais um pouquinho com vocês, depois a gente vai continuar amanhã. Há um processo acontecendo desde o passado. Há uma batalha acontecendo, e sempre aconteceu nas regiões celestiais. Uma batalha muito ferrenha, e essa batalha envolve um alvo. Sabe qual é? A sua mente. Essa é a maior batalha que está acontecendo agora. A sua mente. E Satanás está fazendo de tudo. Se eu posso dizer especialmente os jovens, talvez eu possa, especialmente para os jovens, para o emburrecimento, lançando todo tipo de informações, todo tipo de distrações, para que o jovem não tenha em si mesmo a capacidade de discernir as coisas. Nós vivemos numa sociedade pós-verdade. E Satanás está agindo e usando todas as ferramentas para alcançar a mente de todos nós. Quando eu digo especialmente dos jovens, porque são as mais indefesas das pessoas. E nós precisamos então, com a ajuda do Senhor, discernir isto. Mais um pouco. A Bíblia fala aqui pertinho, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui fala do anticristo, daquele que virá. Daquele que se sentará, buscará sentar, depois nós vamos verificar isso talvez, naquele lugar que ele não deveria sentar, para que ele, então, seja adorado como Deus. Esse é o anticristo. Agora, vamos para 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Esse texto nós tínhamos lido anteriormente, vamos ler de novo. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, esse é aquele homem da iniquidade, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Estes anticristos nos falam daqueles falsos profetas, falsos mestres. Nos falam dos Césares, nos falam de Hitler, nos falam de Mussolini. Agora, capítulo 4 dessa mesma epístola, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O que está no mundo? O espírito do anticristo. Então nós temos o anticristo, nós temos anticristos e temos o espírito do anticristo que presentemente já está no mundo agindo. Eu quero encerrar lendo mais um texto que eu já mencionei para vocês, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Aí amanhã nós continuaremos. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse mistério da iniquidade já está operando desde aquele tempo. Fala-nos exatamente desse espírito do anticristo, mas ele está operando com um objetivo. Em todas as gerações do passado e agora, nesse tempo do fim, ele está operando presentemente agora, no nosso meio, no meio do povo de Deus, para ganhar a nossa mente.
E depois nós vamos ver como que isso vai se processar. Mas não quero terminar esse tempo de maneira assim tão exortativa, né? Nós devemos olhar para o Senhor. Porque o mesmo Judas, depois vai chegar num determinado momento e falar assim: vós, porém, amados, vocês estão guardados. Quando nós estivermos, então, batalhando pela fé, então esse furacão vai vir, essa tempestade vai vir, mas nós vamos ficar protegidos. Então isso não é para gerar pânico, mas é para gerar discernimento, para gerar segurança no nosso coração, para que nós possamos discernir o que está à nossa volta, para que nós possamos ser guardados pela própria verdade, a palavra de Deus, e assim possamos não somente ser ajudados, como ajudar as pessoas. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra. A Ele toda a glória, honra, poder e majestade, irmãos. Encomendamos aos Teus cuidados, Senhor, a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha traduzi-la em vida em nós. Queremos receber tudo aquilo que Teu Espírito trouxe, como vinda de Ti mesmo. Ajuda-nos a responder a Tua verdade. Ajuda-nos a ser uma assembleia, ou assembleias aqui representadas, que de fato expressem-se como coluna e baluarte da Tua verdade. Que nós possamos amar a Tua palavra, que possamos ter o nosso coração ligado ao Teu coração. Nos dê discernimento de espírito, nos dê o governo do Teu Espírito. Ó querido Senhor, nós Te clamamos, nós Te pedimos, ajuda-nos nesse tempo do fim. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.